E aí, como é que vocês estão? Olha só, acabei de chegar aqui do treino, né? Do treino de boxe. Deixa eu colocar esse celular aqui nesse tripé. E aí, como é que vocês estão? Não vai ter muita enrolaçãozinha aqui nesse vídeo não, tá certo? Vou ser bem direto com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje de manhã eu tava lendo esse livro aqui, né? Lendo ele pela segunda vez, na verdade, porque eu li ele ano passado. É o livro A Rota do Caçador, Guia Definitivo para Homens com Fome de Conquista, de Chep Putzel. Para quem não conhece o Movimento Legendários, ele é o fundador desse movimento. Enfim, esse livro ele é um livro bem interessante, porque ele basicamente traz bastante do que hoje é a minha visão do que a humanidade deveria ser. Como assim, Maxwell? Esse livro aqui, ele é focado para homens, certo? Focado para homens que querem se tornar caçadores. E o que seria caçador, né? É o homem que ele tem metas, que ele corre atrás dessas metas, que ele vai lá e faz acontecer. É o homem que ele consegue exercer liderança sobre ele mesmo, sobre a esposa, sobre os filhos, sobre a família, no trabalho dele, em todas as áreas da vida. Ele exerce liderança, ele é um cara muito foda, ele é um cara que consegue passar segurança para a família dele, para a esposa, para os filhos, para todo mundo que está ao redor dele. Consegue passar segurança, consegue ser um líder, consegue tomar decisões difíceis, decisões importantes ele consegue tomar e tomar de maneira sábia essas decisões. É um cara que ele pensa antes de agir, ele não age por impulso, ele não é movido somente às emoções. E aqui não me entenda mal, porque a humanidade atual, né, tá levando as pessoas a inverterem seus papéis. Então os homens eles estão se tornando cada vez mais femininos e as mulheres estão se tornando cada vez mais masculinas. Os filhos estão se tornando cada vez mais querendo ser responsáveis pelos pais, né? E os pais estão cada vez mais se submetendo aos seus filhos. Então tá tudo bagunçado. Só que as coisas deveriam ser o mais parecidas possíveis com a natureza. Se a gente observar a natureza, em todo grupo de animais, né, enfim, todo grupo de animais sempre vai ter um líder, né? E esse líder normalmente ele vai ser macho, ou seja, o macho ele tem essa característica de liderança, né? Se a gente for observar a natureza novamente, a mulher, a parte feminina, ela vai ser o quê? Vai representar a proteção, certo? Vai representar ali o pilar da segurança emocional, principalmente, né? Da família, enfim. É isso que você precisa ter em mente, né? Hoje em dia, as mulheres elas estão cada vez mais buscando coisas que, na verdade, não são responsabilidade dela. E eu, até certo ponto, entendo. Por quê? Porque isso, querendo ou não, é uma reação, é um efeito, não é a causa. A causa principal disso é o quê? Os homens atuais, eles estão deixando de ser homens de verdade, estão se tornando somente homens, homens afeminados, homens com características femininas. E aqui não necessariamente isso é ruim por ser característica feminina, mas por não ser a característica que um homem deveria ter. Então, um homem, ele tem que ter característica de homem. A mulher tem que ter característica de mulher, tem que agir como uma mulher. E o homem tem que agir como um homem de verdade. E se você parar para perceber, isso aqui é algo interessante que eu estava lendo esses dias. O homem que ele é muito masculino, né? Que ele consegue exercer liderança, que ele é um cara foda, que ele é um cara que assume a responsabilidade, que consegue passar segurança, confiança para as pessoas. Ele sempre vai ser um cara que, ao se relacionar com mulheres,
ele vai atrair as mulheres femininas. E as mulheres, por sua vez, femininas, vão atrair esse tipo de cara. Só que quando a gente inverte papel, mulheres muito masculinas, elas vão atrair outro tipo de cara, que é o cara que ele é submisso, que é o cara que ele não consegue tomar decisões, então a mulher vai conseguir assumir esse papel de tomar as decisões mais importantes, de assumir a liderança, enfim, de passar segurança, né, para as pessoas. E aí que tá o ponto. Por isso que os papéis estão se invertendo. A culpa, ao meu ver, não é das mulheres, mas sim dos homens. Porque o primeiro passo parte deles, parte de nós. E se o homem ele não assume a responsabilidade como homem, não lidera, não passa segurança, não é autoconfiante, não assume a responsabilidade das coisas, vai caber a mulher fazer isso. A mulher que vai ter que assumir essa responsabilidade. A mulher que vai ter que fazer isso, que na verdade era a responsabilidade do homem. Então os papéis estão invertidos, mas a gente consegue mudar isso ainda. Consegue mudar isso. E como que a gente faz isso? É relembrando como eram as coisas antigamente. Então esse vídeo aqui, eu quero falar principalmente para você que é homem, tá certo? Você que é homem. Claro que você tem que cuidar da sua saúde. Claro que você tem que cuidar de você. Claro que você tem que cuidar de tudo isso. Eu mesmo me cuido bastante, certo? Agora eu tô descabelado aqui, mas tava treinando e é isso aí, foda-se. Mas aí que tá o ponto. Você precisa cuidar de si. Só que o mais importante para a vida do homem não tem que ser ele, mas tem que ser a família dele. E quando eu falo família dele, eu falo o quê? Primeiro, esposa, depois filhos, e aí depois vem a família dele, de pai e mãe, sabe? Por quê? Quando o homem ele se casa, a família dele não passa a ser mais o pai e a mãe, mas passa a ser a esposa e os filhos. Quando o homem se casa é assim. E a própria Bíblia fala sobre isso. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se tornará uma carne somente com sua esposa, enfim. Então, o homem ele precisa colocar a família dele acima dele mesmo. É tanto que, se o homem ele tiver numa situação de perigo, de vida ou morte realmente, e ele vê que, por exemplo, vou trazer uma situação aqui muito específica. Vamos supor que acontece alguma coisa e aí do nada tá o homem e a mulher no meio do oceano, certo? Não tem lugar nenhum de abrigo. E aí tá os dois no meio do oceano, tentando achar algum lugar para poder se abrigar. Mas aí do nada aparece um tubarão. Eles tentam fugir. Mas aí, se o homem percebe que não vai dar tempo de fugir, ele tem que dar a sua própria vida pela vida da sua esposa. Aí vai chegar os homens de plantão, vai falar, mas não sei o que. Você tem que dar a sua vida pela vida da sua esposa. A sua esposa não precisa fazer isso por você, mas você precisa fazer isso pela sua esposa e pelos seus filhos. Então, o homem, para ele, quem menos tem que importar é ele mesmo. Isso quando ele se casa. Quando ele é solteiro, ele tem que ser o mais importante da vida dele. E para quem é precoce, não assistiu o vídeo até aqui, não vai entender isso. Então, crie o compromisso consigo mesmo de assistir as coisas até o final para poder entender o ponto por completo. Né? Esse é outro problema que a gente tem como sociedade. Então, assim, o homem, quando ele é solteiro, ele precisa se preocupar somente com ele mesmo. É ele por ele e nada mais. Então vai pra cima, faz acontecer, é você por você. Mas quando você toma a decisão de se casar, de estar com uma mulher, você precisa ser o cara que é capaz de entregar a sua vida por aquela pessoa. Certo? Se você não concorda, o problema é seu, mas é assim que as coisas são, não sou eu que estou dizendo, mas a natureza que diz. E é isso, tá certo? Se você curtiu esse vídeo, talvez eu faça outros vídeos sobre isso, que eu tô sentindo que tem mais coisa para falar sobre esse assunto, mas vai ficar para o próximo vídeo. Então, aperte curtir aqui, aperte se inscrever e eu te vejo no próximo conteúdo. Tamo junto, é nóis e tchau.